Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcelo Oliveira e desde já gostaria de recomendar o meu canal a vocês, hashtag Marcelo Oliveira. Caso vocês gostem desse vídeo e de outros vídeos que a gente abrange nesse canal, gostaria que vocês dessem o joinha e se inscrevessem no canal, para que a gente possa fazer mais vídeos. Isso é uma ajuda para todos nós, né? E pode ter certeza que eu me inscrevo no seu também. Então, o assunto de hoje que nós vamos discutir hoje é assunto bíblico, né? Eu posso falar isso com interesse de valor porque eu estudei muito a Bíblia, estudei teologia, arqueologia de religião, um pouco do hebraico, um pouco do aramaico, o grego, até um pouco do latim. E sei que a Bíblia é um livro muito diverso e abrange vários pontos e vários assuntos. Algumas pessoas contestam a historicidade da Bíblia, alguns cientistas também, né? Hoje em dia, o livre-arbítrio faz com que a gente tenha as nossas próprias decisões, nossas próprias ideias do que a gente pensa com um termo a um assunto, termo de Deus. Eu, na realidade, acho mais fácil acreditar na existência de um Deus supremo, como a Bíblia diz que cada casa naturalmente é construída por alguém, mas quem fez todas as coisas foi Deus. Então, se a existência de Deus se comprova matematicamente que se uma casa, que é um objeto tão simples de se construir, um ser humano constrói, né? E ela teve que ter um construtor. Imagine o universo tão matematicamente complexo, cada coisa, cada planeta em sua órbita. Então, a Bíblia já exemplifica a existência de Deus, né? Embora uma grande parte dos cientistas são ateus. Muitos creem na teoria de Charles Darwin, né? Que na teoria da evolução, equilíbrio pontuado. Essas ideias, né? De que o universo veio de uma grande explosão, a Terra era um caldo orgânico, depois veio uma célula, igual a célula do ovo, se transformou num peixe, depois num réptil, num mamífero, um macaco, depois veio o homem, né? Então eu prefiro crer na ideia de Deus do que na ideia do homem vindo do macaco, né? Como disse um grande sábio, ele falou o seguinte, que se Deus não existisse, o homem teria que criá-lo, porque não estou dizendo que o homem criou Deus, mas eu estou dizendo assim, a existência de Deus para a sobrevivência da raça humana, ela é fundamental, né? Mas vamos falar sobre um assunto polêmico, né? Sobre o livro dos Evangelhos, né? Vocês sabem que o próprio Evangelho, que fala da existência de Jesus aqui na Terra, quando ele nasceu, foi contada por apóstolos, né? Lucas, Mateus, Marcos, João, né? Os Evangelhos, né? E nós vamos falar de um assunto polêmico, que até hoje causa controvérsia, né? No passado causou mais e agora está causando de novo, né? É sobre o discípulo traidor de Jesus. Muitos dizem que ele não foi traidor, ele foi ajudador, né? Na realidade, Jesus Cristo, ele vivia no corpo humano aqui na Terra, mas ele era um espírito de luz, ele era o anjo, o primogênito dos anjos de Deus, né? A primogenitura da criação de Deus. E Jesus, ele lia os pensamentos humanos, ele entendia da síntese humana, né? E Judas, ele tinha maldade no coração, Jesus Cristo preveu isso. Podia ser Judas, Marcos, Judas Tadeu, não Judas Iscariote. Qualquer um que tivesse tendência ia chegar a traí-lo, né? Tendência, como disse o apóstolo Paulo, a tendência do homem é má desde sua mocidade. Então o que eu estou querendo dizer aqui é que tem uma polêmica sobre a morte de Judas, né? Tem um dos evangelhos que diz assim, que Judas, ele se pendurou numa corda, numa árvore e se suicidou, né? Judas, como diz a Bíblia, ele não tem, ele levou a segunda morte, a morte que é a morte eterna, que não tem direito à ressurreição, né? Já outro evangelho diz o seguinte, que viram quando Judas caiu do penhasco e se espatifou no chão.
E aí? Será que a Bíblia está se contradizendo? A Bíblia está se contradizendo? Olha, existiu vários historiadores no ano Domini de Jesus, após o ano Domini de Jesus, né? AD e pós AD, ano Domini e após ano Domini de Cristo, que ouviram falar e viram falar da história de Jesus. Até o calendário cristão, falando do calendário cristão, né, do mundo inteiro, se baseia supostamente na data que Jesus Cristo nasceu, né? Então o que eu estou querendo dizer a vocês é que a história de Jesus ela tem uma veracidade. Se dizem que ele realmente era um ser poderoso ou não, mas que ele existiu, né? O que contestam é que a Bíblia se contradiz nesse respeito. Mas esses historiadores, Marcos Antônio, Herodoto e alguns outros historiadores, comprovaram a existência de Jesus e a veracidade de alguns capítulos da Bíblia, tanto das escrituras hebraicas como das escrituras gregas. Eles eram pesquisadores assíduos, né? Então o que eu estou querendo dizer é que isso não se trata de uma contradição. A própria Bíblia ela enfatiza a parte geográfica onde Jesus Cristo ele estava. Ele foi ao monte, foi orar a Deus, se reservou, né, falando com Deus. Estava num estado de pesar, porque ele sabia que ia ser a poucos entregue, né? Então Judas chegou, disse que aquele que beijasse era a pessoa que tinha que ser presa, né? Que era o Filho de Deus, né? E ele fez isso. E depois Judas desapareceu, pegou as moedas, né? A própria Bíblia diz que Judas ele já fazia algumas coisinhas erradas no passado, né? Ele roubava o dinheiro das contribuições, segundo as escrituras, segundo algumas analogias que fizeram, Judas fazia isso, né? Então Judas partiu e se suicidou. Né? Tanto enforcado como caindo de um precipício, ele se suicidou, né? Ele tirou a própria vida. Porque a Bíblia diz que a vida é um dom dado por Deus e ninguém deve tirá-la. Então, o que acontece é que aquela parte geográfica, vamos supor, a Bíblia diz que as escrituras ela é inspirada por Deus, mas foi escrita por homens. Então, a inspiração por Deus foi que Deus cuidou para que os ensinamentos que foram dados até hoje, segundo a Bíblia, não tivesse nenhuma alteração, ensinamentos, né? Mas a visão do que a Bíblia fala foi dada por apóstolos, dos evangelhos, né? Então vamos supor que Lucas foi e viu Judas enforcado, né? Ele escreveu, olha, ele se enforcou. Segundo a historicidade dos historiadores, Judas ele foi se enforcar numa árvore perto de um abismo. A galha dessa árvore, segundo o contexto, a galha dessa árvore se torou e ele caiu lá embaixo no abismo, né? Se espatifou no chão. Mas vamos supor que outro escritor da Bíblia, como vamos supor Mateus, Marcos, qualquer um viu lá e disse, oxente, disseram que ele tinha se enforcado? Não, ele caiu num precipício. Então isso é a visão do escritor. Não tem nada a ver com interpretação errada ou suposições, né? Segundo a arqueologia, Judas ele se enforcou, a galha da árvore quebrou e ele caiu no abismo, num precipício, né? Então essa é a analogia que nós estamos dando para mostrar que a Bíblia ela não tem nenhuma contraversão, né? Ela fala de fatos, entendeu? Segundo a visão humana. Cada um, se não for um assunto de ensinamento de Deus, cada um deu sua própria opinião do que viu. Assim como qualquer um, eu vejo um acidente de carro, aí vejo um corpo dentro do carro, aí digo, ó, fulano bateu, morreu dentro do carro. Aí as pessoas tiram o corpo, botam na pista, já outro chega lá e diz, oxente, não, fulano foi atropelado, o corpo tá ali, o carro passou por cima e bateu nele. Então é isso, é a visão de cada um, não tem nada de contraditório. Então, o que eu estou querendo dizer é que a Bíblia é um livro que
se não for a palavra de Deus, é um livro muito importante para a raça humana. Porque se não existisse a Bíblia, a raça humana já tinha sido dizimada há muito tempo. A existência de Deus faz com que o homem seja humano, entendeu? Agora daqui para frente, se Deus, que existe ou não pôr a mão, a raça humana será totalmente dizimada. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Um bom dia para vocês.